ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários, aos novos inscritos do último podcast. Inscreva-se, dê like, comente e divulgue. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. No último podcast, falamos de uma falha inofensiva no motor que causou problemas em um Boeing 747, operado pela China Airlines. Seguiu-se de uma queda de 10 quilômetros e um milagre na história da aviação. O nosso podcast hoje falaremos sobre as vítimas da guerra do Vietnã. Os soldados continuam atirando, havia sangue por toda parte. Fotos de um massacre de 500 civis na guerra na aldeia de My Lai divulgaram os crimes horríveis cometidos pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, no final da década de 1960. Duc Tran Van, com seus 6 anos de idade na época, sobreviveu. Queria esquecer. Porém, mais de 40 anos depois, ele se depara mais uma vez com o passado. My Lai, na província de Quang Ngai, Vietnã do Sul, 16 de março de 1968, a guerra começa nas primeiras horas da manhã. O fogo da artilharia ecoa nos vilarejos vizinhos. Agora, por volta das 7h30 da manhã, os helicópteros americanos também estão sobrevoando My Lai. Tiros são disparados, gritos podem ser ouvidos, cada vez mais perto, cada vez mais alto. Duc, com seus 6 anos de idade, observa sua mãe, enquanto ela apressadamente arruma algumas coisas. Kyun Ti Tao, de 32 anos, pega uma grande bolsa de lona marrom, coloca as roupas dele e de suas 4 irmãs e entrega ao seu filho mais velho. Ela carrega os tecidos que normalmente vende na loja para o porão, junto com o óleo e os remédios. Assim que ela termina, há soldados por toda a casa. Soldados americanos. Todos são orientados a sair para a rua. A mãe pega Ha, de 14 meses, a irmã mais nova de Duc, em seus braços. Com a outra mão, ela rapidamente pega seu chapéu de palha. Duc Tran Van se lembra de cada detalhe. Ele queria esquecer dos terríveis acontecimentos daquele dia. Mas agora, 42 anos depois, ele está mais uma vez se confrontando com o passado cruel. O homem de 48 anos espalhou artigos de jornal, cartas e fotos na mesa da sala de estar da sua casa geminada em Remscheid. Ele pega um deles. Hoje, diz Duc Tran Van, o mundo inteiro conhece minha mãe. O que aconteceu naquele dia, na aldeia natal de Duc, chocou o mundo. 3 anos após a intervenção dos Estados Unidos na guerra entre o regime sul-vietnamita e o norte comunista, soldados americanos mataram mais de 500 civis em My Lai em apenas 4 horas. O massacre, um dos piores crimes de guerra desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O massacre foi lembrado principalmente por suas imagens, depois que o exército dos Estados Unidos tentou inicialmente encobrir o crime. O jornalista Seymour Hersh relatou o assassinato em massa no Vietnã do Sul. Meses depois, suas reportagens foram ilustradas com fotografias do fotógrafo do exército Ronald Heiberle. Elas mostraram cabanas em chamas, execução de pessoas com os corpos cortados. E uma mulher deitada, enrolada na grama, meio coberta por um grande chapéu de palha. A
mãe de Duc, Nguyen Thi Tao. Os ferimentos graves são claramente visíveis. Portanto, essa imagem raramente é mostrada na mídia mais tarde. É muito horrível, é muito chocante. Até mesmo alguns jornais mais sensacionalistas se abstiveram de publicar a foto. Mas Duc Tran Van a utiliza para contar a história da sua família. Os soldados nos expulsaram de casa naquela época, diz ele. Muitos dos nossos vizinhos já estavam na rua. Minha mãe aproveitou o caos para nos empurrar para o porão. Mas não fomos muito longe. O cômodo já estava cheio de gente. Os soldados apontaram suas armas para nós e gritaram tão alto que todos saíram com medo. Uma senhora idosa foi atingida por uma coronhada de um rifle e desmaiou. O soldado a arrastou por uma mão até as outras pessoas. Duc lembra que sua mãe tentou esconder ele e suas irmãs atrás de uma moita de bambu. Mas um soldado percebeu isso e puxou Nguyen Thi Tao para trás com tanta violência que os botões das suas blusas se soltaram. Os moradores foram reunidos em um cruzamento. Minha mãe e eu estávamos sentados ao lado da nossa mãe. E ainda tínhamos a bolsa de lona conosco. As crianças estavam chorando e eu gritando e também todo mundo estava gritando, esperando que os soldados parassem de atirar. Eu não conseguia imaginar uma situação pior. Mas, então os soldados dispararam diretamente contra a multidão. Aqueles que não foram atingidos tentaram fugir para os campos de arroz. Os soldados continuaram atirando e as pessoas estavam caindo ao nosso redor. Havia sangue e pedaços de corpos por todas as partes. Nesse horror, sua mãe segurou o pequeno Ra nos braços e o puxou para uma vala ao lado do campo. O arroz estava alto, a colheita era iminente. Minha mãe se deitou em cima de mim e da minha irmã. Ela nos cobriu com seu chapéu. Ficamos ali deitados enquanto os soldados continuavam atirando como loucos. Quando presumiram que ninguém mais estava vivo, eles se aproximaram e atiraram ainda em tudo que ainda estava se movendo. Depois, voltaram para a aldeia. Pouco tempo depois, Ra começou a chorar. Minha mãe me disse para eu pegar meu irmão no braço e levá-lo até a minha avó. Ela virou o corpo para o lado para que eu pudesse pegar Ra e eu vi os ferimentos no estômago e as coxas. Ela não conseguia se levantar. A avó de Duc morava em Son Hoi, a 6 quilômetros de distância. Era difícil carregar o irmãozinho quando você tinha que tomar cuidado para não pisar nos cadáveres que estavam por toda parte. Eu tinha tanto medo de que as tropas voltassem a atirar em nós também, que eu nem pensei em como poderia ter ajudado minha mãe. E isso me deixa triste. Duc ficou apavorado mais uma vez quando ouviu o barulho dos motores sobre sua cabeça. Ele se deitou no chão com seu irmão e fingiu estar morto. Quando olhei para cima, vi um helicóptero logo acima de nós. Eram soldados americanos e um deles estava sentado do lado de fora da porta. Se eles tivessem atirado, com certeza teriam nos atingido. Mas não houve tiros. Duc Tran Van agora acredita que foi o fotógrafo. A casa da avó, em Son Hoi, se tornaria o lar dos irmãos nos anos seguintes. Quando o pai, um médico do exército norte-vietnamita, chegou a Son Hoi, no dia seguinte ao massacre, encontrou apenas 3 de seus filhos. Sua esposa, a filha mais velha, Hong e Rui, de 4 anos, já haviam sido enterrados em uma vala comum. Antes de voltar para os seus companheiros, ele pediu aos seus amigos e parentes que cuidassem das crianças. Em dezembro de 1969, eles receberam a notícia de que seu pai havia sido morto em combate. Pouco tempo depois, a avó foi convidada a levar as crianças de volta para My Lai. O Vietnã do Norte queria levar os sobreviventes para uma das suas escolas na capital Hanoi, mas a idosa resistiu. Ela não queria perder essas crianças também. Os órfãos não podiam mais contar com o apoio do Estado. Quando a avó finalmente ficou cada vez mais fraca,
Duke e suas irmãs tiveram que se virar sozinhos. O Mai, o mais velho, portanto, abandonou a escola após a terceira série. Duke continuou a estudar. E após o fim da guerra e a reunificação do Vietnã, ele foi transferido para a escola superior. A jovem República Socialista apoiou seu treinamento vocacional para a escola superior. E quando ele finalmente soube que havia necessidade de trabalhadores qualificados para a Alemanha socialista, candidatou-se a um emprego. Em 1983, ele começou a receber treinamento como montador de tecidos em Mittweida, na Saxônia. Trabalhou no Volkseigene Betrieb Wäsche Union e testemunhou a reviravolta política na Alemanha socialista em 1989. As imagens da queda do comunismo o assustaram. Eu temia que houvesse uma guerra como a do Vietnã. A empresa em Mittweida foi fechada logo após, e Duc Tran Van queria voltar para o Vietnã. Mas o metalúrgico rapidamente encontrou um novo emprego na região do Rua. Ele ficou, formou uma família e agora viajava para sua amada terra natal a cada 2 anos para visitá-la. O trágico destino da sua família só foi discutido em particular. Até 2008, quando o museu foi reaberto em My Lai, onde o crime americano havia sido documentado em 1976 e onde Duc Tran Van viu as fotos de Ronald Hebeli pela primeira vez. A foto da sua mãe morta também e uma de si mesmo, mostrando um menino e 2 meninos deitados em uma pista de terra. Mas, para sua surpresa, os nomes abaixo eram diferentes. Um erro de impressão? Uma confusão que havia acontecido quando o museu foi transferido? Para os turistas e jornalistas ocidentais, que são os principais visitantes do memorial, provavelmente não importa os nomes das pessoas nas fotos ou quem era o dono do qual as cabanas foram queimadas. Mas os sobreviventes importam. É a minha família e, portanto, são as minhas fotos, diz Duc Tran Van. É por isso que ele reclamou dos erros e pediu que fossem corrigidos. Mas não foi tão fácil assim, não. A memória de My Lai tornou-se um assunto oficial do Estado do Vietnã. E o museu tornou-se um local de peregrinação para o turismo memorial. Ela é simbolizada por uma escultura monumental que está sobre uma vala comum desde a reabertura e diante das quais as pessoas estão de luto rezando. As fotos de Hebeli serviram de modelo para o artista, inclusive a foto das 2 crianças. Duc Tran Van acha estranha a réplica em pedra. Agora eles estão rezando por mim, mas eu nem sequer estou morto. No museu, diz ele, as pessoas inicialmente se recusaram a acreditar que a mulher em uma das fotos era sua mãe. Os sobreviventes quase nunca vão ao memorial, embora alguns, até mesmo a irmã de Duc, ainda moram no mesmo lugar. O povo de My Lai não ousa dizer nada contra o museu, fala Duc Tran Van. De volta à Alemanha, ele descobriu o motivo. Algumas das pessoas com quem falei receberam uma intimação da polícia. Disseram-lhe para relatar que o reacionário Duc queria deles. Duc Tran Van, agora, é um dos do Ocidente. Ele diz sobre si mesmo que se tornou um pouco alemão. Isso significa que, ao contrário dos seus compatriotas, ele ousa discordar. É por isso que ele insistiu em ser corrigido e entrou em contato com o Ministério da Cultura. Para comprovar sua história, ele viajou novamente para My Lai, procurou testemunhas e conversou com sobreviventes. Começou a escrever sua história, relembrando cada detalhe, cada momento horrível do dia 16 de março de 1968, repetidas vezes,
42 anos após o terrível evento. Desde então, o Ministério da Cultura de Hanoi respondeu à sua reclamação. A informação incorreta sobre sua mãe foi corrigida. Essa foi a história, mais uma história dos sobreviventes da Guerra do Vietnã.